Bem, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes. Nesse vídeo vamos falar sobre um assunto curioso que existe na espiritualidade, que se fala dentro da doutrina espírita, que é o vampirismo. O que é isso? São vampiros como a gente vê nos filmes, né? Ou são espíritos que se alimentam de energias das pessoas? Como é que isso acontece? Acontece também entre encarnados? Vamos falar sobre isso aí? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. É muito bom estar aqui com vocês, sempre trazendo algum conteúdo, né, espiritualista ou formatadamente aí dentro da doutrina espírita, que é a nossa base importante, a nossa base firme, né, para nós podermos caminhar. Então hoje nós vamos falar sobre o vampirismo. O que é esse vampirismo que se fala tanto, né, dentro da doutrina espírita e parece uma coisa tão ruim, né? Bom, existe o mito do vampiro que foi criado, né? Desde as primeiras histórias lá do Bram Stoker, né? O Drácula, aquela coisa toda. Bom, tem uma história lá, mas dentro desse contexto, será que alguma coisa não veio da espiritualidade? Da situação de se tirar energia vital, de se puxar isso? Eu acredito que isso existe, na verdade, em muitas culturas, né? Como tem aí culturas tribais, né? E outras que acham que se você beber o sangue do teu inimigo ou de uma presa, né? De um animal, você vai assumir as forças, você vai assumir o poder daquela pessoa ou as forças vitais, né? Então isso mistura muitos mitos diferentes e talvez alguma coisa seja uma inspiração da própria espiritualidade. E aí tenha sido criado aí tantos mitos, né, que existem em tantas culturas. Mas vamos lá, dentro do plano espiritual o que é? Vampirismo, né, vampirizar é você puxar, tirar a energia de um outro ser. No plano espiritual é muito característico existir espíritos que são famintos por essa energia, que vivem alguns num estado como se fosse um mendigo, né? Como se fosse um parasita, então ele só precisa se alimentar, ele não pensa muito em outra coisa, ele quer se alimentar. Alguns outros mais inteligentes que fazem já com o intuito de enfraquecer a sua presa. Por que esses espíritos precisam se alimentar? Peraí, como é que é esse negócio? Se alimentar, mas não é espírito? Mas veja, quando você desencarna, você tem todos os seus desejos, as suas vontades, os teus vícios, as coisas que você gostava, por exemplo, basicamente de se alimentar, né? Então vamos dizer que você gostava muito, muito mesmo de beber cerveja. E você era um bebedor de cerveja daqueles frequente. Beirando, né? Quando a gente fala frequente, já está beirando aí o alcoolismo, né? Então veja, quando você desencarna, essa sua vontade ela não te abandona. Se você gosta de açúcar, de café, de carne, ela não vai te abandonar. Não importa o vício, o gosto que você tenha, ela passa com você, porque você é uma pessoa, é um ser humano. Essa vontade ela não está só no corpo, ela está na mente, ela está dentro da nossa mente. Então, quando nós desencarnamos, ela vai junto, tá? Isso é natural, é comum, é a natureza das coisas. Quando você chega lá do outro lado e você se depara com um mundo que não é igual aqui, não é exatamente igual, e você sente essa vontade, e essa vontade, ela te domina, aí tem a importância do entendimento das coisas. Se você tem vontades que te dominam, essa vontade não é uma simples vontade, ela pode ser um vício. Abra os seus olhos, tá? Quando a vontade de algo lhe domina a ponto de te desequilibrar, de você não conseguir se concentrar nas coisas, de você não conseguir seguir a tua vida de uma forma reta porque aquilo te domina, então talvez não seja uma simples vontade, talvez isso seja um vício e uma coisa que você tenha que tratar. Então veja, quando você chega lá do outro lado e você vê que você não pode comer carne ou você não pode beber, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer isso de alguma forma.
E aí onde é que você vai? Você vai atrás de pessoas que têm a mesma vontade que você. Então, se você gosta muito de cerveja, naturalmente você vai num lugar que é a fonte, onde tem muitas pessoas circulando que gostam disso. Você vai num bar. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar perto das pessoas que bebem. Porque quando alguém, um ser encarnado, uma pessoa encarnada, ingere algo, né? Isso acontece com todo tipo de pensamento e sentimento, mas eu estou falando de comida, alimentação, bebida, né? Quando você ingere algo, isso vai para dentro do teu corpo e ele emana uma energia, né? Uma energia fluídica que é como é que eu vou explicar para vocês? A digestão daquele alimento, ele passa para o teu corpo, né? As vitaminas e tudo mais, mas ele emana também a energia da matéria ali que é quebrada, que é diluída. Isso fica em volta de você. E o que acontece? Esse espírito, ele vai tragar isso, ele vai ficar perto de você para ele conseguir sentir. Quando um médium está perto de um espírito, ele consegue sentir os sentimentos, né? Choro, tristeza, essas coisas, né? Raiva, revolta e tal. E o espírito, ele consegue sentir o que o médium sente. Então, naturalmente, quando um espírito quer se alimentar do que aquela pessoa está sentindo, ele fica pertinho, simplesmente. E é como que só ele respirasse e ele traga para dentro dele, para dentro do corpo espiritual dele, os fluidos que aquela pessoa está emanando. Então isso é vampirizar, né? Então o espírito fica do lado de outro e puxa a energia que está sendo diluída daquela matéria ali, seja alimento líquido ou seja um alimento sólido, né? E ele vai trazer para dentro dele. Se isso é, por exemplo, a bebida que vai mudar o estado mental, para ele é mais gostoso ainda, né? Porque ele vai trazer os fluidos e ele vai participar do estado mental daquele espírito que está se alcoolizando. E ele vai entrar num processo que a gente chama de simbiose, né? Porque ele não só vai tragar, como ele, como a pessoa que bebe, vão estar juntinhos em pensamento. E aí ele meio que pode manipular até aquela pessoa. Não que aquela pessoa não tenha culpa do que ela faz, ela tem. Mas ele vai ter mais acesso à mente daquela pessoa porque os dois, eles vão estar casados em intenções e pensamentos. O que um quer, o outro quer. Aí isso acontece, gente, não só com a bebida, mas com a pessoa que gosta muito de carne, é viciada em comer e come em quantidade. Eu estou falando, gente, do exagero, do excesso, do descontrole, tá? Eu não estou falando de você que come um bife aí na segunda-feira durante o horário, né, no meio do horário de trabalho, né, na hora do almoço. Eu não estou falando de você que chega sexta-feira à noite e tomou uma latinha de cerveja que um espírito, né, vampirizador vai te pegar. Não, não é assim que funciona. Existe até um vídeo, uma historinha, procurem aí na internet, chamado Sozinho. Tá? Que conta a história de uma pessoa que bebe, que tem um monte de coisa, que aí já envolve até vidas passadas. Então é um vídeo bem interessante que eles mostram encenado isso acontecendo, o processo de vampirização e de obsessão. Então é muito legal, procure um vídeo chamado Sozinho. Eu vou ver se eu deixo o link aí na descrição para vocês. Então vejam, existe essa troca de energia. Isso não é só com a questão de alimentos, né, de vícios desse tipo. Por exemplo, o sexo. Quando você tem o descontrole sexual, você não consegue viver sem o sexo, porque você não consegue escolher o momento que você quer, um momento bom, um momento legal, você é descontrolado, você tem que ter aquilo todo dia, todo momento, no momento que dá na telha, e você não consegue fazer mais nada se você não tiver sexo a hora que você quiser. Então isso, gente, é descontrole. Né? Isso também passa para o lado de lá. E o que acontece? A pessoa vai vampirizar outras pessoas que têm o mesmo descontrole sexual. Não estou dizendo que você, quando você estiver em casa com seu marido, com sua esposa, seu namorado, num momento de amor, de carinho, vai aparecer um vampirizador. Não. Quando você tem a relação sexual em equilíbrio, isso não acontece. Agora, as pessoas que têm em desequilíbrio, esse espírito vai para os lugares, ele vai se sentir atraído para os lugares onde tem o descontrole.
Tá? Então é um processo natural. E digo mais para vocês, além da vampirização entre desencarnado e encarnado, existe de encarnado para encarnado. Aquela pessoa que se aproxima das outras porque ela quer só sorver a energia. Às vezes até ela não sabe disso, ela não sabe como é que acontece, mas ela vai lá, a vontade dela de ter o que aquela pessoa... estou falando de inveja aí, né? De ter o que aquela pessoa tem, de querer ser o que ela é, de querer pensar o que ela pensa, de querer falar o que ela fala. Ela está tentando se alimentar daquilo ali de uma forma negativa. Ela gostaria, na mente dela, de destruir aquela pessoa para poder ser ela ou para poder se alimentar. Aquela pessoa também que vai e despeja só o negativo em cima dos outros, a desesperança, porque de alguma forma ela quer trazer de você uma energia positiva para ela se alimentar. Então existem diversos tipos de processos de encarnado para encarnado de vampirização. A pessoa também que domina, quer dominar a outra, né? A pessoa que quer que a outra pessoa obedeça sempre, seja o marido para a mulher para o marido, o namorado para a namorada, né? Então aquela coisa de você querer dominar, de que você querer manter a pessoa embaixo, você de certa forma está se alimentando da energia dela através da dominação. Então existem diversos tipos de processos que até a gente pode chamar de outras coisas. Bem, então gente, o que tínhamos para esse vídeo era isso, sobre o vampirismo. Vampiros não pegam nas pessoas por simples, né? Porque nós somos inocentes, porque nós somos anjinhos, porque nós somos santos. Lembra o que eu falei para vocês? Processo de relacionamento, né? O espírito que tem um vício, ele vai querer outra pessoa que tenha o mesmo vício. Seja bebida, seja cigarro, seja comida, seja sexo, seja açúcar, seja qualquer coisa. Então, o segredo é não cair no descontrole, é não ceder ao descontrole, porque aquele descontrole que a gente cede pode ser justamente o vampirizador tentando influenciar. Se você quer fugir do vampirizador, não fique na linha do descontrole, né? Vá para o outro lado, tenha boa conduta, tenha uma boa vida e naturalmente você vai fugir dele. Não adianta você dizer, eu peguei um pé de coelho, fiz um patuá, fiz uma reza que me ensinaram. Não, é a sua conduta que vale, é o seu procedimento que vale, é a forma de você pensar e de agir. Todo o resto não vale nada se você fizer tudo errado, né, por fora. Então, proatividade no bem. Então é isso, meus amigos, para esse vídeo. Muito obrigado por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo.